Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra de Deus, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Enquanto os irmãos encontram, eu quero aqui externar a minha gratidão ao Senhor Jesus, primeiramente pela oportunidade de estar com os irmãos nessa noite, dizer que é uma alegria estar aqui pela primeira vez, agradecer ao pastor Jairo pela confiança de nos dar esta oportunidade de assumir a santa tribuna de Deus, agradecer também ao pastor Gesiel, a irmã Kérima, a pastora Rosana, agradecer que nós estivemos ali também hoje ministrando a palavra de Deus com as irmãs na parte da manhã. Então eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Meu esposo, o pastor Carlos Emael, está ministrando a palavra de Deus ali no congresso da igreja do pastor Vila Augusta. Ele está ali ministrando e por isso ele não está aqui nessa noite. Quantos encontraram a palavra de Deus? Êxodo capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos do Israel? Versículo 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando o houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este será meu memorial de geração em geração. Por favor, coloque a sua Bíblia no seu colo. E se você pode, segure a mão do irmão, da irmã que está do seu lado, curve a sua cabeça, elevemos as nossas vozes em oração ao Senhor Jesus neste momento. E não faça desse momento um momento estranho, se você não tem muita intimidade com Ele, não. Segure bem forte na mão dEle, curve a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento. Meu Deus, nós te engrandecemos por esta oportunidade e pedimos: Espírito Santo, fale, não te cales nessa noite. Fale conosco por intermédio da tua palavra. Fale conosco aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja arder na tua igreja. Fala conosco, Senhor, aqueles que precisam de uma palavra. Fala conosco, Senhor, porque quando tu fala, nós nos calamos. Fala conosco, Senhor, porque quando o Senhor fala, nós nos fortalecemos. Fala conosco, Senhor Jesus, porque quando o Senhor fala, nós saímos daqui reavivados, reacendidos pela chama do teu Espírito. Nós te glorificamos por tudo. E a igreja que concorda, diga amém. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Está muito silêncio para muita gente. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Aleluia! Jesus está aqui. Meus irmãos, antes de nós chegarmos ao capítulo de número 3, existe uma sequência do capítulo 1 e do capítulo 2.
E é interessante nós analisarmos o contexto para que nós possamos chegar ao capítulo de número 3, onde Deus deseja ministrar ao nosso coração. O capítulo de número 1 de Êxodo, ele inicia narrando a morte de José, de seus irmãos e dos egípcios, aquela geração toda que amava José, morreram. E assim inicia o capítulo de número 1. Eles amavam a José, mas essa geração morreu. E o rei, que agora estava no trono, neste contexto, passou a temer o povo, porque o texto bíblico, no capítulo 1, ele nos conta que o povo de Israel, ele crescia e ele se fortalecia. E o novo rei, que agora nesse contexto estava no reinado, ele começou a temer o povo, porque o povo estava crescendo em número e estava crescendo em fortaleza. Eles estavam temendo e ele dizia assim: olha, nós precisamos agir astutamente, nós precisamos agir sabiamente, para que em caso de alguma guerra aconteça, eles lutem contra nós e nos vença. E ele começa a agir, e o que ele faz? Ele pega algumas pessoas, coloca sobre o povo de Israel, para que eles sejam escravizados, para que eles sejam colocados a trabalhos escravos. E assim a palavra de Deus nos diz que a vida dos israelitas, a vida do povo de Israel, havia se tornado amarga por causa da escravidão que eles viviam no Egito. E eles estavam vivendo um momento muito difícil por causa do novo rei que havia estado no trono neste contexto após a morte de José. E algo interessante neste capítulo, no capítulo de número 1, é que o texto ele vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Quanto mais o povo tinha sido oprimido pelos seus exatores, pelos egípcios, a palavra de Deus vai nos dizer que quanto mais o povo era oprimido, quanto mais opressão eles tinham, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam, mais aumentavam em número e em força. E a palavra de Deus diz que isso daí não bastou para aquele rei. Mas você me perdoe a minha simplicidade, mas nesse momento eu já quero liberar uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Perdoe a simplicidade da minha pregação nessa noite, mas eu já quero aplicar ao coração de alguém isso, porque eu creio que tem endereço essa noite, essa palavra. Deus veio ao encontro do coração de alguém. Quanto mais oprimido, mais você cresce. Quanto mais oprimido, mais você cresce. Se tem opressão, é porque está tendo crescimento. Se está sendo afligido, é porque está tendo crescimento. Se está difícil, é porque está tendo crescimento. Se tem alguém complicando com a sua vida, é porque alguém está vendo crescimento. Tem crescimento. Se está difícil, tem crescimento. E aí nós entramos no capítulo, no versículo, ou melhor dizendo, no versículo de número 15 até o versículo de número 22, que encerra o capítulo de número 1. O rei viu que mesmo oprimidos, mesmo forçando os israelitas, o povo de Deus, em trabalho escravo, dia e noite, oprimidos, ele viu que nada disso resolvia e que o povo de Deus continuava crescendo e se fortalecendo. O povo continuava. Mas isso não era só simplesmente porque eles eram numerosos, era porque a boa mão do Senhor estava sobre o povo de Israel. E nessa noite não é diferente. A boa mão do Senhor está sobre o seu povo. E existe uma verdade de Deus que eu preciso liberar para a igreja nessa noite. São duas, na verdade. A primeira é que a mão de Deus está sobre nós. A primeira é que a mão de Deus está sobre o seu povo. E a segunda é que nós estamos sobre a mão de Deus. Sabe por quê? Eu acredito nesta palavra porque não fomos nós quem dissemos isso. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: as ovelhas que o meu Pai me deu estão nas mãos do meu Pai e ninguém as arrebata de lá. Você está nas mãos de Deus. A obra que Deus colocou na sua mão não está só simplesmente sobre você. Você está nas mãos de Deus.
E é por isso que quanto mais está difícil, é confirmação do que Deus tem te dado. Quando está difícil, quando você se sente oprimido, é porque Deus está confirmando a obra que Ele colocou nas suas mãos. E Deus está dizendo, se está difícil, continua. Se está difícil, está tendo crescimento. Se está difícil, não para, continua, continua. Aleluia. E aí, ele vê que, o rei, ele vê que oprimir o povo não adiantava nada. Ele vê que o povo continua crescendo. E aí ele tem mais uma ideia diabólica para tentar parar o povo de Deus. Ele fala assim, parteiras, quando as mulheres hebreias forem dar à luz, vocês vão lá, e se for menina, vocês deixem viver, mas se for menino, matem. Só que o texto vai nos dizer que as parteiras, elas temeram a Deus, e elas não fizeram o que o rei havia ordenado. E quando o rei foi questionar as parteiras e dizer, olha, por que vocês não fizeram o que eu mandei? E elas vão responder para ele assim, é que antes de nós chegarmos lá, os filhos já nasceram. As mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando nós chegamos lá, já nasceu. E o texto diz que Deus foi bom com elas, porque elas ajudaram as mulheres hebreias. Isso é interessante. Elas dizem, elas não são igual às egípcias. Quando a gente chega lá, as crianças já nasceram. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a alguém hoje. Quando Deus, Ele decide abençoar o seu povo, não existe nada, não existe obra, não existe Satanás, não existe inferno que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Elas diziam, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, os filhos delas já nasceram. E sabe o que é isso? Deus está dizendo, vocês não são igual ao mundo. Vocês são diferentes. Vocês são diferentes. O projeto que eu coloco nas mãos de vocês já nasce antes que Satanás tente parar aquilo que eu coloquei na mão da minha igreja. Quando elas dizem isso, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, eu entendo como o projeto de Deus que nasce na eternidade. Quando Deus entrega algo a nós, a igreja, não é simplesmente algo que surgiu aleatoriamente, é porque algo na eternidade já foi gerado. As coisas de Deus, elas não nascem simplesmente de qualquer momento. Deus não é Deus de momento, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de eternidade, Deus é Deus que estabelece princípios e projetos. Deus estabelece. E Deus está dizendo ao coração de alguém aqui, se está difícil é porque eu tenho confirmado, que eu tenho colocado na tua mão. Se está difícil é porque eu estou confirmando aquilo que eu entreguei para você. Tem gente que chegou aqui dizendo, cansei, vou parar, não aguento mais, estou oprimida, estou cansada, está difícil. E Deus está dizendo, sou eu que estou confirmando a tua chamada, sou eu que estou confirmando o projeto, não entrega, continua, continua. E aí nós entramos no capítulo de número 2. E o capítulo de número 2, ele começa contando, narrando o nascimento de Moisés. E o texto vai nos dizer que a mãe de Moisés, após o seu nascimento, ela o esconde por 3 meses. E quando ela já não consegue mais o esconder, ela pega Moisés
coloca dentro de um cesto, coloca ele às margens do rio Nilo e deixa ele lá. E o texto também vai nos dizer que a sua irmã Miriam acompanha todo o processo, acompanha Moisés de longe, vai olhando para ver o que vai acontecer, e ela vai acompanhando. E a filha de Faraó, do rei, ela encontra Moisés, ela pega Moisés, e Miriam está lá no cantinho escondida, olhando de longe, vendo o que vai acontecer. Ela pega Moisés do cesto e diz: isso daqui é filho dos hebreus. E ela tem compaixão dele. E aí Miriam entra em ação e diz: olha, você quer que eu vá chamar uma ama para que cuide dele até que ele desmame? Aí a filha de Faraó vai: eu quero. E ela vai, chama a mãe de Moisés. E o texto vai nos dizer que ela paga para que a mãe de Moisés amamente ele até o desmame. E quando ele desmama, quando ele cresce, ela leva ele de volta para a filha de Faraó. E lá Moisés cresce na cultura do Egito, cresce com os costumes do Egito. E lá ele vai crescendo. E aí no capítulo de número 2, nós vamos ler que Moisés, ele mata um egípcio. Ele é descoberto, ele foge para a terra de Miriam. Lá ele casa, tem filhos, vira pastor de ovelhas, pastoreava o rebanho do seu sogro. E no capítulo de número 2, morre o rei do Egito. E o povo de Israel continua sendo oprimido. Portanto, só que é algo interessante. O texto diz que o rei do Egito, ele vai morrer, ele morre. E logo depois o texto diz: e Deus atentou para o seu povo. E Deus ouviu o clamor do seu povo debaixo da escravidão. Deus atentou para o seu povo debaixo da escravidão. E quando o povo clama, é aí que nós entramos no capítulo de número 3, que nós acabamos de ler. Nós entramos no capítulo de número 3 e nós vemos Deus chamando Moisés na sarça que fumegava. E quando Deus levanta Moisés, Deus só levanta Moisés depois que o povo clama, depois que o povo decide acordar debaixo de uma escravidão, porque Moisés já casou, Moisés já tem mulher, Moisés já tem filhos, Moisés já está com a idade de 80 anos. Quando Deus levanta Moisés para ser o libertador do seu povo. Só que Deus só levanta Moisés depois que o povo clama. E aí Deus levanta Moisés. Nós não lemos, mas está nos versículos 1 ao 6. E Moisés é atraído por uma sarça que está pegando fogo e não se consome. E ele diz: eu vou chegar mais perto, porque eu quero ver isso, não está pegando fogo e aquilo lá não se consome. E Deus olha para ele e diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés chega, Moisés teme olhar para Deus. Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, eu vi a opressão do meu povo e agora eu desci para livrá-los. E você, Moisés, eu estou te enviando. Vai a Faraó, livra o meu povo do Egito, livra o meu povo da escravidão. Ai, eu acho isso aqui lindo, meu irmão. Sabe por quê? Porque são as únicas vezes que Deus vai falar na Bíblia que alguém desce. Deus disse assim: hoje eu desci para livrá-los. E eu só me lembro de Jesus Cristo, que desce para livrar o seu povo, morre na cruz do Calvário, limpa-nos dos nossos pecados, perdoa a gente na cruz do Calvário. Não tem como não assemelhar Cristo. Deus desce, livra o seu povo. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, vai agora, eu estou te enviando para libertar o meu povo. E aí Moisés, como um bom ser humano, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de estranhezas, cheio de esquisitices, igual a mim. Moisés olha para o Senhor e diz: eu? Moisés, como um bom ser humano, questiona o chamado de Deus. Moisés, como um bom ser humano falho, ele olha para o Senhor: eu?
Mas quem sou eu para ir, diz o texto, mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel de lá? E Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, certamente eu serei contigo. Isso é interessante, sabe por quê? Porque Deus não atenta à pergunta de Moisés. Moisés pergunta para Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó? E Deus não atenta para a pergunta dele. Deus atenta para ele mesmo. E eu vou liberar isso aqui. Todas as vezes que Deus tem um projeto na nossa vida, e se você tem maturidade espiritual, aguenta isso aqui. Todas as vezes que Deus ele projeta algo na vida de alguém, Deus nunca estava pensando em mim e você. Deus estava pensando exclusivamente nele. Eu não estou dizendo que isso anula a graça, a misericórdia e o amor de Cristo sobre o seu povo, mas eu estou dizendo que todas as vezes que Deus agiu na humanidade, foi agindo e pensando nele, na glória do seu nome. E Deus vai, chama Moisés, Moisés questiona, e Deus não atenta para a pergunta dele: mas quem sou eu? Deus olha para ele e diz: Moisés, certamente eu serei contigo. Deus fala firmemente para Moisés: certamente eu serei contigo. E sabe o que isso chama a minha atenção? Porque independente de quem nós somos, independente do projeto que Deus colocou nas nossas mãos, independente do tamanho do propósito que Deus nos chamou para cumprir, não importa quem nós somos, não importa quem Deus é, importa que o grande eu sou garante a caminhada, garante a sua presença na caminhada. Não importa quão pequenininho, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de defeito nós somos, importa é que Deus, o grande eu sou, aquele que é o que você precisa que Ele seja, na hora que você precisar que Ele seja, Ele garante a presença na caminhada, Ele garante a presença no propósito. Deus não é Deus de chegada, Deus é Deus de caminhada. E Deus vai mostrar isso para Moisés. Deus não é Deus que só chega, espera cumprir e está esperando Moisés lá na terra prometida, porque ele nem vai entrar, ele nem vai pisar na terra. Se Deus esperasse Moisés na terra prometida, ele está esperando até hoje, porque Deus disse: você não vai pisar na terra. Moisés não pisou. Mas Deus é Deus de caminhada. Deus é Deus que anda junto. Deus é Deus que anda junto no Egito. Deus é Deus que anda junto no deserto. Deus é Deus que anda junto lado a lado, no propósito, andando. E aí, é interessante, porque a história de Moisés, ela é dividida em 3 tempos de 40. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos andando com Deus. 40 anos, os seus primeiros 40 anos, Moisés está no Egito, aprendendo a cultura de lá, aprendendo os costumes de lá, aprendendo a literatura do Egito, aprendendo tudo que tem no Egito. Moisés está lá, os seus primeiros 40 anos. E os segundos 40 anos, Moisés está no deserto, pastoreando rebanho, um rebanho que nem dele era do sogro dele. Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro. E para os egípcios, naquela época, naquele contexto, ser um pastor de ovelhas era uma posição desprezível. Moisés foi de parente da realeza para pastor de ovelhas, desprezível para os egípcios. Depois de 40 anos no deserto, Moisés, ele vai andar com Deus. Se passou 80 anos, aí Deus chama Moisés, fala com Moisés na sarça. Chama Moisés, Moisés questiona o chamado de Deus. Mas algo interessante é que Moisés, ele passa esses 3 tempos com um pensamento. Nos primeiros 40 anos de Moisés no Egito, ele pensa: eu sou da realeza. Faço parte da família real. Moisés achava que era alguém. Aí nos segundos 40 anos da vida de Moisés, ele entende que ele não é ninguém. Aí nos últimos 40 anos da vida de Moisés, ele vai entender, vai ver e vai presenciar o que Deus pode fazer com o ninguém.
Quem pode glorificar a Deus pela graça que nos alcança? Quem pode glorificar a Deus pela graça que pega o homem sem nada, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de falhas, e Deus diz: você não é ninguém aos olhos dos outros, você não é ninguém para a boca dos outros, mas Deus está dizendo: eu te escolhi, eu te vi quando todo mundo dizia que você não era ninguém, da realeza desprezível para os egípcios, e Deus estava dizendo: Moisés, para eles hoje você é desprezível, mas para mim você é o libertador do meu povo. Para eles você é ninguém, mas para mim não, Moisés. Mas eu sou gago, eu tenho problema na fala. Quando Deus chama Moisés, Moisés vai questionar a Deus em todo tempo. Mas quem sou eu? E quando eu chegar lá? E quando eles perguntarem? Mas eu tenho Moisés. Deus ficou irado com Moisés. Moisés questionava. Mas Deus continuava insistindo: Moisés, mesmo que você pense igual aos outros, que você é desprezível, que você é improvável, não importa o que dizem ao teu respeito, o que importa é o propósito na eternidade que eu estabeleci sobre a sua vida, o que importa é o propósito que eu já projetei sobre você. É interessante que Moisés é livrado da morte mais de uma vez. Quando o rei manda matar os meninos quando nascem, Deus livra Moisés. O rio Nilo era conhecido como o rio dos crocodilos. A mãe de Moisés pega Moisés, coloca num cesto, coloca eles às margens do Nilo. Ali Deus o livra mais uma vez, guarda a vida de Moisés. Quando Moisés mata o egípcio, o texto bíblico vai nos dizer que o rei manda matar Moisés, mas Moisés foge. 3 vezes Deus livrou Moisés. Porque ainda que as circunstâncias da vida, elas tentem parar o povo de Deus, porque o inimigo ele tem ciência do projeto que Deus tem sobre a nossa vida, e ele de qualquer forma, a qualquer custo, vai tentar parar alguém, porque ele conhece do projeto, e Deus está dizendo: deixa tentarem, até Satanás pode tentar, mas quando eu estabeleço, não tem projeto do inferno, não tem homem que parem o projeto que eu estabeleci. Quantas vezes alguém aqui questionou o chamado de Deus e dizia: Deus, porque quem sou eu? Igual Moisés, quem sou eu, Deus, para ir até lá? E Deus está dizendo para alguém nessa noite, é que não importa quem você seja, importa que eu garanto a minha presença na caminhada e no projeto, importa que eu estou com você. Aos seus olhos você diz: eu não posso. Alguém prega melhor, alguém canta melhor, alguém rege melhor, e Deus está dizendo: mas não tem a graça que eu coloquei sobre você, não tem a mão poderosa que eu estabeleci sobre a sua vida. Deus escolheu você. Na eternidade, Deus havia escolhido você. Antes que te formasse no ventre, Deus escolheu você. Antes que você nascesse, Deus escolheu você. Quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, Deus escolheu você. E não se assuste quando a sua mãe te disser assim: eu tive complicações na sua gestação, foi difícil a minha gestação, eu quase perdi você. Eu me lembro, pastor, a minha falecida mãe faleceu em fevereiro desse ano, mas em todo tempo ela me contava, ela me dizia: Cassandra, quando você nasceu, quando você estava sendo gerada, os médicos me diziam: ou morre ela, ou morre a mãe, mas Deus na eternidade dizia: não morre ela e nem morre a mãe, porque eu estabeleci um projeto. A minha mãe contava que dentro da barriga eu coloquei o pé para fora da bolsa, não sei como, não entendo de medicina, mas alguma coisa assim aconteceu. E os médicos disseram: ou a gente salva a criança, ou a gente salva a mãe. Mas existia um Deus no céu que já havia estabelecido um projeto.
Havia um Deus no céu que já havia estabelecido na eternidade um propósito. E Deus estava dizendo: não morre ela, não morre a mãe, não morre ninguém. Quando a sua mãe ou seu pai te disser, teve complicações na infância, teve complicações na gestação, fique tranquilo, era Deus te guardando, era Deus dizendo: ainda que tentem parar o projeto, continua. O projeto continua. E aí, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, seus três tempos de 40 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém, você se achava alguém. Agora eu te coloquei no deserto para você descer esse narizinho, entender que você não é ninguém, para daqui 40 anos você entender o que eu faço com ninguém. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a mão de Deus sobre nós. Ah, se não fosse Deus. E aí Deus vai acompanhar Moisés na caminhada. Deus vai mostrar para Moisés e vai dizer: Moisés, você sabe o que eu faço com ninguém? Com ninguém Deus abre caminho no mar. Com ninguém Deus é sombra ao redor do arraial durante o dia. Com ninguém Deus é coluna de fogo durante a noite. Com ninguém Deus manda maná do céu. Com ninguém Deus luta as guerras e dá vitória ao seu povo. Com ninguém Deus fala e cumpre a promessa. Com ninguém Deus mostra que Ele faz prodígios. Com ninguém Deus levanta. Com ninguém Deus exalta. Com ninguém Deus fala a uma multidão. O Senhor Jesus pregou uma multidão num barquinho. No barquinho de Pedro. E é interessante que o Senhor, Ele vê 2 barcos parado à beira do lago de Genezaré. E o Senhor Jesus, Ele vai entrar num dos barcos. E o mais interessante é que o Senhor Jesus, Ele não olha para o barco e olha e pensa: nossa, não é um transatlântico. Não é um grande navio. Não é um grande barco. Deus olha para o barco e diz: tem um barco disponível à beira do lago. Tem um barco disponível à beira do lago. Se tem barco disponível para uso do Senhor nessa noite, levanta uma das tuas mãos. Se tem barco disponível para Deus usar, Deus não olha tamanho de barco, Deus não olha beleza do barco, Deus olha e diz: se está disponível, entro. Se está disponível, uso. E com a permissão do nosso pastor, eu quero pedir para você se colocar de pé e nós vamos orar. Deus mostra que com ninguém Ele faz coisas que não fez com ninguém. Tem gente que se despreza tanto que diz: Senhor, mas o Senhor me escolheu porque a minha família é toda estranha. E Deus está dizendo: você também é estranho e nem por isso eu te deixei. Eu sou cheio de estranhezas, cheio de esquisitices. E Deus está dizendo: eu escolhi você. Eu determinei o propósito sobre você lá na eternidade. E eu quero orar por você. E eu quero orar por você. Se existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui que quer retornar aos caminhos do Senhor, vem à frente, nós vamos orar por você. Se você entendeu que Deus, Ele tem um propósito na sua vida, e que Deus, Ele determinou sobre a sua vida um propósito, vem à frente, nós queremos orar por você. Deus está estabelecendo propósitos aqui nessa noite, na eternidade. Você que se sente desprezível, você que se sente um improvável, vem à frente, nós queremos orar por você. Não há ninguém que queira aceitar a Jesus nessa noite. Nós queremos orar por você. O Senhor, Ele está te chamando.
O Senhor, Ele está estabelecendo um propósito sobre você, que não é só sobre você, mas é sobre você, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a sua vizinhança, a sua faculdade, a sua escola. Deus está estabelecendo propósitos. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é Deus que estabelece propósitos. Deus, Ele é Deus que não esquece. Aqui tem uma... Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Deus, Ele é Deus que não esquece. Deus é Deus de que quando a gente dá uma saidinha, Deus, Ele lembra de você. Deus, Ele não te abandona. Ainda que a gente seja infiel, Deus, Ele continua com o projeto, porque aquilo que é estabelecido no céu, ninguém pode tirar. Existe mais alguém que queira retornar? Existe mais alguém que queira aceitar Jesus nessa noite? Nós vamos orar. Não há ninguém? Eleve a sua voz em oração neste momento. Está aqui a nossa irmã Delma, na frente. Está retornando? Delma, retornando? Está voltando? Amém. Nossa irmã está voltando para os caminhos do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Estenda as suas mãos sobre a vida dela. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pela tua palavra. Senhor, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus que determina propósitos, o Senhor é um Deus que estabelece princípios, o Senhor é um Deus que determina projetos, e nós estamos aqui nessa noite. Meu Deus, escreve o nome da tua filha, Senhor, no livro da vida, ajuda ela, concede graça, meu Deus, que o Senhor possa dar outra oportunidade, que o Senhor possa, Senhor, falar melhor aos corações dos teus filhos. Meu Deus, nós te glorificamos pela tua bondade, nós bendizemos o teu nome. Espírito Santo, que o Senhor possa continuar fazendo obra na vida da tua filha, firma os pés delas na tua presença, firma os pés dela na rocha, estabelece os teus propósitos, continua conosco, nós oramos em teu nome, agradecidos pela tua graça, em nome de Jesus.